A palavra de Deus nos exorta quanto ao sustento daqueles que labutam na seara do Senhor. Não abordasses o boi quando pisa o trigo. No mesmo versículo, o apóstolo completa que digno é o obreiro do seu salário. Por isso a igreja deve apoiar devidamente aqueles que são verdadeiramente obreiros, ajudando-os em suas necessidades. 1 Timóteo 5,17. Então veja, ajudando-os em suas necessidades. Não é em seu enriquecimento. Não, é nas suas necessidades. Então nós suprimos as necessidades das pessoas e não fazemos enriquecer as pessoas. Então estamos vivendo aí fazendo contrário ao que a palavra de Deus ensina. Eu acho absurdo o que está acontecendo. E quando eu falo isso, é porque eu vivo diferente dessas pessoas. Procure as igrejas onde eu fui visitar, se eu cobrei alguma coisa. Procure se eu exigi algum hotel, algum carro de luxo para me pegar, se eu exigi algum restaurante. Pelo contrário, eu peço para ficar na casa do obreiro. Eu peço para não me convidarem para almoçar, para esses jantares, para essas coisas. Eu peço. Por quê? Eu vou para lá transmitir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E eu quero estar em jejum. E eu quero um lugar que seja um lugar onde eu possa meditar na palavra de Deus, onde eu possa orar. E não um hotel de luxo, onde se tem aí um barulho, onde se tem luxúria e tudo mais. Não. É o contrário. Aquele que está levando a mensagem de Deus deve ser humilde, deve ser uma pessoa simples e deve estar ali para transmitir a palavra de Deus, estar ali para passear, para fazer turismo. Não. Está ali a serviço do Mestre. Graças a Deus que Jesus tem me sustentado, eu trabalho, e graças a Deus que Deus tem feito maravilhas. Graças a Deus. Onde temos passado, Jesus tem curado, tem salvo almas, tem nos edificado, tem batizado com o Espírito Santo, tem libertado pessoas, tem distribuído dons do Espírito Santo. Graças a Deus, Deus tem feito a sua obra e sempre a honra, a glória e o louvor é para Ele. E nunca existe aí um visar ganhar dinheiro, ficar rico, nada disso. O visar aqui, a intenção é sempre ajudar, é sempre edificar, é sempre levar a presença de Deus onde quer que estejamos. E não é um comercial que estamos fazendo, porque um comercial é feito visando lucro, e não é o nosso caso. Vamos então, parte 2. O contentamento em Cristo em qualquer situação. Temos aí tópico 1, contentamento de Paulo, tópico 2, ser está abatido, tópico 3, o contentamento desfaz os extremismos. Tópico 1, então, o contentamento de Paulo. O apóstolo aprendeu a contentar-se em toda e qualquer situação. Seu contentamento estava alicerçado no fato de que Deus cuida dos seus servos e ensina-os a viver de forma confiante. Aos Coríntios, Paulo escreveu: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Paulo, então, em toda a situação pela qual ele passava, ele estava contente, porque o seu contentamento vinha pela presença de Deus nessas horas. Quando mais fraco ele estava, mais forte Deus se tornava em sua vida, mais auxílio Deus mandava, mais ele sentia a presença de Deus. Então ele diz: o bom mesmo é ficar fraco, porque quanto mais fraco eu estou, mais Deus está presente comigo, mais vem a ajuda de Deus para comigo. Então ele tinha alegria, felicidade nesses momentos, porque ele tinha maior comunhão com Deus ainda nesses momentos. Paulo deu crédito de sua força e contentamento a Deus. Muitos se gabam de sua robustez, coragem e até espiritualidade, esquecendo-se de que a nossa capacidade vem do Senhor. Para agirmos de forma adequada em meio às provações e privações, é preciso reconhecer que dependemos integralmente do Senhor. Então, enquanto muitos se gabam,
de sua robustez, aí, força física, de muito dinheiro, de terem mansão, de terem carros de luxo e até avião agora, né? Tem muitos aí que andam por aí propagando essas coisas. Paulo se gabava na sua fraqueza. Ele dizia que ficava muito alegre e feliz quando estava fraco, quando estava humilhado, porque Deus vinha em seu auxílio. Porque era exatamente nessa hora que ele recebia a visitação de Deus. O próprio Cristo vinha em seu auxílio. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo não dependia de homens. Ele não esperava nada dos homens. Mas ele sabia que em qualquer situação que ele estivesse, Deus estava com ele. Tópico 2, se está abatido. Paulo inicia aí o versículo 12 dizendo: se está abatido e também ter abundância. Ele estava convicto do cuidado de Deus, por isso aceitava as privações sem se vergonhar ou mesmo entristecer-se. Precisamos acreditar na provisão divina e aprender a contentar-nos em toda e qualquer situação. Então Paulo não tinha vergonha da sua situação, nem se entristecia devido à sua situação. Por quê? Porque ele estava com Deus. Ele sentia a presença de Deus o tempo todo. E o maior desejo dele é exatamente essa comunhão, essa intimidade com Deus. O resto, para ele, não era tão importante assim. Ele tinha o seu pensamento, o seu desejo voltado para as coisas espirituais, para a intimidade, comunhão com Deus. Então as coisas materiais tinham pouco valor para ele, ao contrário do que nós temos visto hoje em dia. Talvez você esteja passando por dificuldades. Não permita, porém, que elas o abatam. Confie no cuidado e na bondade do Pai Celeste. Ele é o nosso provedor. Para que o Evangelho chegasse aos confins da terra, muitos homens e mulheres, às vezes sem qualquer sustento oficial, deixaram suas famílias e saíram pregando a palavra de Deus e fundando igrejas. Esses pioneiros não desistiram e os resultados ainda podem ser vistos. Hoje as igrejas, em sua maioria, possuem recursos para enviar obreiros e missionários a outras nações e ali sustentá-los, e devem fazê-lo. Cumpramos, pois, o nosso dever, conforme a Bíblia nos recomenda. Então imagine aí quantas igrejas foram abertas por pessoas que não tinham nenhum tipo de auxílio, que não tinham condições financeiras para fazer esse trabalho. Eu mesmo abri 8 igrejas. Nós estivemos no campo missionário, estivemos na cidade de Divinópolis e em Valparaíso. Todas as igrejas que começamos sem auxílio financeiro, sem ajuda. A igreja não tinha condições financeiras para sustentar, às vezes nem a própria gasolina do carro eles tinham dinheiro para colocar. E nós fizemos a obra com toda a dificuldade, mas graças a Deus abrimos aí 8 igrejas desse período. Todas estão construídas hoje, todas estão cheias. Nenhuma delas foi construída por mim, porque eu aprendi trabalho missionário com Paulo, que era abrir a igreja, era ganhar as almas e colocar ali. Depois, chamar obreiros para dirigir esses trabalhos. Deus não me chamou para ficar plantado num lugar e recebendo sustento da igreja, dependendo da igreja, nada disso. Então, meu trabalho que Deus me chamou para fazer foi para abrir essas igrejas, ganhando as almas. Então, durante esses 2 anos e meio que passei no campo missionário, nós ganhamos por volta aí de 800 almas e abrimos 8 igrejas, que graças a Deus estão todas construídas. Então, é um trabalho missionário que deve ser feito pela igreja em toda parte. Agora, a igreja deve enviar. A igreja hoje, ao invés de pegar o dinheiro arrecadado e abrir novas congregações, incentivar a abrir mais congregações e enviar missionários, a igreja está pegando esse dinheiro e aplicando em sua própria riqueza, prédios luxuosos, pastores que querem cada dia mais um carro melhor, mais novo, mais caros e mais caros,
aí investem em mansões, em fazendas, ao invés de usar esse dinheiro para enviar missionários. O mundo necessita de mais missionários. Temos tantas nações ainda precisando de enviar missionários para lá. Então precisamos investir nessa área. Por que a Igreja Imperatriz é tão abençoada? Uma igreja hoje que é a segunda maior do Brasil, cabendo lá 12 mil pessoas dentro do Templo Central. Porque tem aí mais de 600 missionários. Por quê? Sendo uma cidade pequena, com cerca de 250 mil habitantes. Por que isso? Porque investe em missões. É uma igreja essencialmente missionária. Então a prosperidade legítima de uma igreja é medida pela quantidade de missionários que ela tem, pela divulgação do Evangelho que ela faz, e não pelos prédios luxuosos, e não pelos carros que as pessoas têm, pelas fazendas, pelos sítios. Não se mede prosperidade da igreja olhando aí a parte financeira, a parte material, mas o resultado dessa parte financeira bem empregada na obra de Deus. Então devemos investir nessa parte de missionários e de abrir várias congregações. Todas as cidades precisam fechar os bares e abrir congregações. E de preferência congregações pequenas. Não precisa de congregações grandes. Precisa-se cada dia mais de congregações pequenas que possam aí envolver todos no trabalho de evangelização, todos unidos em oração, em jejum, em evangelização. Então, congregações e mais congregações precisam ser abertas. E nós temos passado aí pelo Brasil afora e temos visto a carência, temos visto o trabalho aí que está sendo feito muito devagar, com pouco propósito. Então devemos investir mais nessa área. Vamos investir mais em ganhar almas, em abrir cada dia mais igrejas, em enviar missionários para todo o mundo. Tópico 3. O contentamento desfaz os extremismos. Apesar do exemplo paulino e de a Bíblia ensinar-nos acerca do contentamento, é necessário abordar o perigo da adoção dos extremismos nesta questão. Muitos servos de Deus são obrigados pela falta de compromisso de suas igrejas a abandonar a obra de Deus. Para que isso não aconteça, sejamos fiéis no sustento daqueles que estão servindo a causa do Mestre. 1 Timóteo 5,18. Ora, essa palavra aí, contentamento, quer dizer o seguinte: quando é que uma pessoa realmente está feliz? É quando ela possui aquilo que a coloca em felicidade. Então veja bem, se a pessoa tem bem pouquinho, mas está satisfeita com o que tem, ela está feliz. Então o que acontece hoje? A maioria das pessoas nunca fica feliz com o que tem. E Jesus diz: tendo que comer, o que vestir, estejais contentes com isso, satisfeitos com isso. O que vier a mais será uma alegria a mais. Agora, nunca podemos viver de maneira a ficarmos desejando muitas coisas, mais riqueza, e mais ter. Não. Devemos estar contentes com o que temos. E se Deus nos der mais, bom. Se não der, continuamos contentes.